Boa noite a todos que nos acompanham neste momento através das redes sociais da paróquia. Você que nos acompanha pelo YouTube, queremos assim receber todos vocês para participarmos deste momento de fé, da nossa fé cristã, da celebração da palavra. Então, vamos colocar diante do altar do Senhor as nossas súplicas, aquilo que queremos entregar neste 16º domingo do tempo comum. Então coloque a sua intenção, aquilo que você traz no seu coração. Queremos rezar pelo fim da pandemia, não é? Pela saúde de todos aqueles que se encontram com o Covid-19, por todos aqueles que se encontram com outras situações de doença. Então coloque diante do altar do Senhor tudo aquilo que você traz no seu coração para juntos participarmos alegremente neste dia. Então queremos aqui colocar em ação de graças pela saúde do Padre Matias, pela saúde do Frei Manel, pela saúde da Araima Cosme dos Santos. Queremos rezar também pelos dizimistas aniversariantes da semana: Lucineide Maria de Souza Paiva, Francisco Canindé da Silva Freires Gomes, Francisca Aparecida de Oliveira Rodrigues, Josineide Poazílio, Maria Lúcia de Santana, Margarida Maria Trindade Tomás, Paulo Ricardo Azevedo Alves, Guilherme Nunes Bai, Maria Gerlândia Ferreira e Fábio Alves de Oliveira. Intenções de falecido. Queremos rezar pela alma de Maria Gonzaga de Oliveira, nossa querida irmã Dudé, que faleceu hoje, seu 7º dia de falecimento. Queremos assim colocá-la no altar do Senhor. Ela que deixou esta caminhada aqui terrena para ir morar junto na casa do Pai. Queremos também rezar por Cícero Trajano Bezerra, Isabel Lima Silva e Antônio Félix, 35 anos de falecido. Então, junto com todas essas intenções, queremos colocar no altar do Senhor a sua intenção, aquilo que você traz no coração para celebrar nesta noite de hoje. Então, com muita alegria, vamos ficar de pé e juntos vamos receber o nosso celebrante dessa noite, nosso ministro extraordinário da Eucaristia, Pedro Cassiano, que vai celebrar nesta noite. Então vamos cantar com muita alegria o nosso canto de entrada. Nossas palmas. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite.
Sejam todos bem-vindos e acolhidos à celebração da Palavra de Deus. De modo muito particular, eu gostaria de acolher, de maneira muito fraternal, de maneira muito amiga, a você que nos acompanha da sua casa, e em especial os familiares, parentes e amigos da nossa irmã, a professora Maria José Gonzaga, nossa querida Dudé, que não morreu. Nós não estamos aqui celebrando o 7º dia da morte, porque Cristo venceu a morte, mas estamos celebrando o 7º dia de vida e de vida eterna. Para isso, iniciemos a nossa celebração, traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximarmos-nos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleição. Senhor, que intercedei por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, eleison, eleição, Kyrie eleison, eleição, eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza felizes à vida eterna. Amém. Amém. Alegres pela misericórdia de Deus sobre nós derramada, entoemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão. Me perdoem. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, ouçamos a palavra de Deus. Liturgia da Palavra. Sustentado pela força do Espírito, deixando-nos iluminar pela palavra de Deus. Ela nos convida a semear a boa semente do reino, sem cedermos o julgamento preceptado. Ouçamos com atenção as leituras deste santo domingo. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi justo. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz, para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois, quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedeste o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e
fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criaste virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fizeste maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vossos servos, vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. E o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. É aquele que penetra o íntimo do nosso coração. Sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Com muita alegria no nosso coração, vamos ficar todos de pé para ouvir o Evangelho que é retirado da catequese de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 ao 43. Cantemos com muita alegria, aclamando ao Santo Evangelho. Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora.
Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a Glória vós, a Senhor. vós, Senhor. Muito bem, os presentes aqui podem se sentar. De antemão, eu gostaria de dizer a você que está em a sua casa o quanto é importante dentro da igreja a pastoral da comunicação, porque tudo isso só é possível porque aí, atrás da câmera, tem toda uma equipe que todo domingo trabalha para que a celebração, para que a palavra de Deus chegue até você. Então reze por essa equipe, reze por nossa PASCOM, por nossa pastoral da comunicação, assim como os músicos, todo santo domingo, eles estão aqui, prontos e disponíveis na casa de Deus, para fazer este trabalho de levar até vocês. Uma pessoa que veio assistir, teve a oportunidade de assistir uma celebração aqui na igreja, disse: é tão angustiante porque tem tão pouca gente. Eu disse: não, se está sendo transmitido é porque tem um grupo grande de pessoas, Monte Alegre afora, que estão participando, né? Mas vamos lá. Estamos vivendo um drama humano. A nossa existência humana é cheia de dramas. A fome, o medo, a miséria, a inveja, a fofoca, a calúnia. E estamos vivendo um desses dramas, que é o drama da pandemia. E como é triste, quantas pessoas queridas, quantas pessoas especiais esta doença já não levou. A partir daí, temos nós que acreditamos em Deus. E aí algum engraçadinho pode dizer assim: mas onde é que está Deus nisso tudo? Onde é que está Deus nessa doença? E a primeira leitura é uma tentativa de resposta às nossas inquietações. A bondade de Deus muitas vezes parece ser misteriosa, mas o autor sagrado da primeira leitura enfatiza isso. Deus cuida de todas as coisas. Ele cuida do jeito dele, porque Deus não é limitado. Nós sim, nós, humanidade, somos limitados, somos finitos. Deus não. Deus é ilimitado, Deus é infinito. Deus sabe coisas que nós, na nossa pequenez, na nossa fraqueza, não sabemos. Por que isso está acontecendo? Eu sou como você, sou humano e não sei lhe responder. Mas Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, sabe. Deus, de uma forma misteriosa, de uma forma estranha, da qual certamente não nos convém saber, permitiu que isto acontecesse. Por que aconteceu? Eu não sei. Repito, eu não sou Deus, mas Deus certamente sabe. Deus é um Pai bondoso, amoroso e misericordioso que cuida de nós. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas angústias, apesar do nosso medo, da nossa ansiedade e do nosso desespero diante desta doença, Deus é a nossa fortaleza. Como disse o autor sagrado, Deus cuida de todas as coisas, no mínimo dos detalhes. O próprio Jesus nos garantiu que até os cabelos das nossas cabeças estão contados. Deus tem o controle de tudo. Não se aveste, não se aperreie. Sua preocupação, sua desesperança, sua tristeza não vai resolver nada. Deus tem as rédeas
Deus tem o controle de tudo. Por mais que você esteja vivenciando a pior das tempestades, tenha certeza, como disse Santa Teresa de Jesus, tudo passa, só Deus permanece, só Deus é eterno. As nossas dores, as nossas batalhas chegarão ao fim. Então, vamos ter calma, vamos ter esperança. É um drama, é chato ficar em casa, é chato não vir para a igreja, é chato passar o dia todinho intocado dentro de casa, é chato. Mas temos que ter paciência, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Uma coisa é certa, e a palavra de Deus, nessa celebração do 16º domingo do tempo comum, nos dá essa certeza. Deus cuida de todas as coisas. Tudo, nos mínimos detalhes, tem o dedo de Deus. Não podemos nos desesperar por causa disso, porque Deus tem o domínio de tudo. No Salmo responsorial, a fidelidade é apontada como característica de Deus. Deus é fiel. Nós todos somos infiéis, todos. Não existe ninguém mais santo, não existe ninguém mais pecador. Como nos recordou o Evangelho, todo mundo é um pouquinho de trigo e todo mundo é um pouquinho de joio. Mas Deus não. Deus é fiel. Muitas vezes a gente reclama, muitas vezes a gente é ingrato, muitas vezes a gente é soberbo, é orgulhoso, é avarento. Deus não. Deus é fiel. Como canta a música de Padre Zezinho, quando Deus promete, Ele não trai jamais. Deus não se trai e Deus não nos trai. Quando Deus diz que A é A, A é A. E nada é capaz de mudar aquilo. Deus é reto, Deus é justo. Deus é fiel comigo e com você. Eu, falando agora nisso, me recordei que naquela tragédia do 11 de setembro, um senhor, um grande empresário, trabalhava numa das 2 torres gêmeas. E aí, na hora do café da manhã, um filho dele foi e, sem querer, a criança inocente derrubou uma xícara de café na blusa branca dele. E aí aquele senhor, como a gente fala dentro de casa, deu estopou balaio com o filho. Brigou com o filho, castigou o filho. Quando ele chegou no trabalho, o prédio onde ele trabalhava não estava as pedras sobre pedra. Tudo tinha acabado. E então ele começou a chorar e começou a agradecer a Deus. Porque se não fosse aquela situação estressante, que foi aquele café derramado na hora do café da manhã, certamente ele estaria lá e ele teria morrido. Muitas vezes a gente não entende a fidelidade de Deus. A gente acha que Deus nos abandonou. A gente acha que Deus nos deixou à própria sorte. Mas devemos ter cuidado. Devemos confiar em Deus. Devemos calar essas vozes que tentam tirar o nosso foco de Cristo. Devemos focar em Cristo. Cristo é fiel. E a maior prova de fidelidade que Ele nos deu foi a cruz. Jesus morreu crucificado por amor a nós. O amor é mandamento, o primeiro mandamento da lei de Deus: amá-lo sobre todas as coisas, sobre tudo. Está difícil, continue sendo fiel a Deus, porque Deus não lhe abandonou. Deus nunca lhe abandonará. Tem até um cântico muito antigo que as velhinhas do apostolado gostam de entoar, que diz assim: em trevas, em dores, em dura aflição, que viva Jesus no meu coração. E é verdade. No meio das trevas, no meio das dores, tenha certeza, como cantou o salmista, Deus é fiel. A segunda leitura nos recordou sobre as realidades espirituais. E aí eu vou chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã. Porque pelas redes sociais a gente acompanha 2 extremos. Tem pessoas que espiritualizam tudo. Ah, eu estou desempregado. Foi uma macumba que fizeram comigo. Ora, se você não sai para distribuir seu currículo, como é que você quer estar empregado? Se você não estuda, como é que você quer estar empregado? Por outro lado,
existem pessoas que humanizam demasiadamente as coisas desta vida e se esquecem da parte espiritual. Aquilo que é humano deve ser resolvido de forma humana. Aquilo que é espiritual deve ser resolvido de forma espiritual. E a segunda leitura vem nos falar sobre a realidade. O Espírito de Deus vem em socorro diante da nossa fraqueza. Tenha certeza que quando precisamos de Deus, Ele estará disponível sempre a nos socorrer. Basta que tenhamos a humildade de lá no silêncio do nosso quarto conversarmos com Deus. Porque às vezes, minha gente, a gente tem uma visão muito dura de Deus. A gente acha que Deus é um pai rancoroso, que Deus vai apontar os nossos pecados, que Deus é vingativo. E não é por aí. Deus é amor, Deus é misericórdia. E às vezes a gente conta o nosso problema, conta a nossa tribulação para todo mundo, menos para Deus. A gente reclama, a gente esbraveja, a gente fala mal da vida alheia, a gente fala de tudo. Só esquece do principal, que é falar com Deus. Porque sua vizinha não pode resolver seu problema. Deus pode. Suas pareceres, suas comadres e compadres, lá aí da calçada da sua casa, não pode resolver esse rancor que você tem. Deus pode. Deus é capaz de tudo. Então, minha gente, resolvamos aquilo que é humano de forma humana. E no contexto da pandemia eu já exorto a vocês, muito cuidado com certas interpretações que algumas pessoas estão dando à pandemia. É o anticristo, é do demônio. Não, eu tenho fé em Deus, eu não vou pegar isso daí não. Dom Henrique Soares, que era um santo em vida, foi sepultado hoje com coronavírus. Uma pessoa que tinha muita fé. Então tenha muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Sua fé é para as coisas espirituais. Aquilo que é humano, passe álcool, lave a mão, use a máscara, evite aglomerações. Mas aquilo que é espiritual deve ser cuidado de forma espiritual. E a pandemia, ela nos deu uma oportunidade maravilhosa de vivenciarmos a experiência da igreja doméstica. Às vezes, a gente é de 200 grupos pastorais, movimentos e serviços, mas a gente não reza em casa. Às vezes a gente acorda e não reza, a gente vai dormir e não reza. Acontece uma coisa boa, a gente esquece de agradecer a Deus. E esse momento que estamos vivendo é extremamente propício ao recolhimento e à oração. Precisamos nos dedicar à oração. Ah, mas não tem como vir à missa na igreja. Na Canção Nova tem missa todo dia. Você está rezando o texto? Porque tem muita gente que está revoltado por aí com a governadora, com a ABC, porque não liberou as igrejas, não liberou as igrejas. Vamos ter calma. Geralmente quem mais reclama disso é quem menos no seu lar, no seu recolhimento, quem reza. Usemos este tempo que temos para meditar a palavra de Deus, para nos dedicar à oração, para fazer uma revisão da nossa vida. É promessa de Deus, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Todos nós temos fraqueza, todos nós temos erros. Precisamos, neste tempo de isolamento, neste tempo de quarentena, fazermos também uma limpeza daqui de dentro. O que é que precisa mudar? Porque tem gente que pensa assim, eu não mato, eu não roubo, então eu não peco. E não é por aí não. A Bíblia diz que o justo peca no mínimo 7 vezes por dia. E 7 é o número pleno na Sagrada Escritura. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos mudar alguma atitude, mudar alguma coisa. Por último e não menos importante, temos o Evangelho. Jesus utiliza uma linguagem de agricultura. Ele fala do joio e do trigo. Foram semear o joio, foram semear o trigo, e aí um desafeto daquele agricultor foi e semeou junto o joio.
Não é da nossa cultura aqui do Nordeste, sobretudo de Monte Alegre, de estar plantando trigo. Eu não sei nem se dá trigo por aqui, por essa região. Mas o joio e o trigo, quando estão pequenininhos, até média estatura, eles têm a mesma aparência. Você só consegue discernir o que é joio e o que é trigo quando eles estão grandes e dão frutos. Aí sim, você sabe, aquilo dali é um pé de joio, aquilo dali é um pé de trigo. Em todos os lugares, meus irmãos e minhas irmãs, que nós formos, existirão pessoas que são joio. Mas também, para a nossa felicidade, existirão pessoas que são trigo. E não é diferente na igreja. Eu sou muito franco em afirmar a você, que está aí na sua casa escutando. Tem pessoas que idealizam demais a igreja. Tem pessoas que acham que a gente que frequenta a igreja, né, Rosinha? Que a gente é santo já, que a gente já está salvo. E não é por aí não. Se eu disser uma palavra ruim, nociva, vai machucar a Rosinha, ela vai ficar com raiva de mim. Não vai, Rosinha? E vice-versa. Nós estamos aqui não é porque somos santos. Do mesmo jeito nos hospitais, existem médicos que são comprometidos com a saúde, que são humildes, que são verdadeiros anjos. Existem médicos que parecem que têm um rei na barriga. Existem policiais corruptos. Existem bons policiais. Existem. Não só na igreja, mas em todo local que formos, existirão pessoas boas e existirão pessoas ruins. E essas pessoas estão misturadas. No mundo, diferente do Harry Potter, não vai ter um chapeuzinho lhe indicando quem é bom e quem é ruim. Não. Mas as nossas ações indicam se somos pessoas boas ou pessoas ruins. E todos nós temos dentro do nosso interior joio e trigo. Todos nós temos um anjo e um demônio dentro do nosso coração. Tem pessoas que alimentam o joio, alimentam o monstrinho, o demoninho, e são horríveis, são cruéis. E existem pessoas que alimentam de forma generosa o anjinho, o trigo, a parte boa. Devemos, como cristãos, e cristão significa seguidor de Cristo, sermos trigo neste mundo. É fácil? Não. É fácil fazer o bem? Não. É difícil. E Jesus nunca prometeu flores a quem o fosse seguir. Pelo contrário, Jesus nesse ponto não utilizou de nenhum marketing. Ele disse, foi muito sincero: quem quiser me seguir, tome sua cruz. Seguir Jesus é dificílimo, é terrível. A gente cai todos os dias, mas a gente também pode levantar todos os dias. A gente pode acordar e optar por fazer o bem, por promover o céu, por semear coisas boas, como o nosso irmão Dudé semeou. E também podemos plantar o inferno na vida do nosso próximo. Fica a nosso critério. Uma coisa é certa: o joio, na parábola que acabamos de escutar no evangelho desta noite, será recolhido e será jogado no fogo eterno. O trigo não. O trigo ficará com o agricultor, que é Deus. Então, minha gente, que possamos fazer o bem, e fazer o bem indistintamente, porque ninguém é melhor do que ninguém. Da vida não levo nada, já diz a canção. E pense numa canção verdadeira: a gente não leva nada daqui, apenas o bem ou o mal que fizemos, que semeamos. Existem pessoas que são tóxicas, pessoas que já acordam de mau humor, que por onde passa tem uma aura negativa, que tudo que ela vai fazer dá errado. E existem pessoas que a gente conversa 2 minutos, mas naqueles 2 minutos a gente sente uma coisa tão boa, uma coisa tão bacana, tão maravilhosa. No mundo existem pessoas ruins, mas também existem pessoas boas. E felizes de nós, felizes de todos nós que frequentamos a igreja, se formos trigo lá no mundo. Devemos ser trigo, devemos ser sal da terra e ser luz do mundo. Ah, mas que ninguém quer fazer o bem.
Mas que se fulano fizesse o bem, eu fazia também. Não. É nosso dever, enquanto católico, enquanto católica, sermos presença de Jesus no mundo. Não podemos ser rancorosos, não podemos fazer o bem e sair dizendo a todo mundo. Não podemos, de forma alguma, sermos orgulhosos, sermos mentirosos. Pelo contrário, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos trigo e devemos nos comportar enquanto trigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar aos vivos e aos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, como família de Deus, dirijamos ao Senhor, paciente e bondoso, nossas súplicas confiantes, dizendo: escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Digamos todos: escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pela Igreja, para que se abra continuamente ao auxílio do Espírito e seja perseverante e paciente na missão de evangelizar, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pelos bispos, padres e diáconos, para que semeie com paciência e lucidez a boa semente do reino de Deus, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pelos cristãos, para que sejam conscientes e sábios no enfrentamento dos poderes contrários ao projeto de Jesus, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pelos pais e mães, para que, por meio de palavras e do exemplo de vida, semeie valores cristãos e éticos no coração dos filhos, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pelos falecidos de nossa comunidade, em especial queremos colocar a pessoa da nossa irmã Dudé. E você aí da sua casa pode trazer ao seu coração seu ente querido, para que o Senhor os acolha em seu reino, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Senhor nosso Deus, acolhei as preces que a comunidade aqui reunida em vosso nome vos apresentou, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, façamos o nosso ofertório, ofertando ao Senhor a nossa vida. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe,
recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados e também as convidadas para participarem desta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Cantemos o cântico de comunhão. Chegando o momento de ao Senhor me apresentar e livrar-me dos tormentos e na paz eu repousar. Somos todos convidados nesta ceia com Jesus. Pão e vinho ofertado, alimento que traz luz. Pão que preenche é o corpo do Senhor, vinho inocente é o sangue
Salvador, que derramado por nós perdoou todo o pecado que o homem praticou. Nesta eterna aliança, vamos todos comungar pela mesma esperança que Jesus irá voltar. Pão que preenche é o corpo do Senhor, vinho inocente é o sangue salvador, que derramado por nós perdoou todo o pecado que o homem praticou. É chegado o momento de o Senhor me apresentar e livrar-me do tormento, e na paz eu repousar. Somos todos convidados nesta ceia com Jesus. Pão e vinho ofertado, alimento que traz luz, pão que preenche é o corpo do Senhor, vinho inocente é o sangue salvador, que derramado por nós perdoou todo o pecado que o homem praticou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faremos agora alguns avisos, né? Teremos os nossos avisos e uma homenagem para a nossa irmã Dudé. Queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam pelos meios de comunicação da paróquia e, de modo todo especial, a Pascom, que, como o nosso celebrante de hoje, desta noite, Pedro, sem a Pascom não teria como tudo isso estar chegando até você. Então queremos agradecer ao Ministério de Música, que animou nesta noite, ao nosso celebrante da noite, Pedro Cassiano, que veio aqui e trouxe a palavra do Senhor
aos nossos corações nesta noite de hoje. E são por esses meios de comunicação que a palavra de Deus está chegando até você. Então, eu convido a você, a todos os paroquianos, que nesta quarta-feira o grupo de oração Filhos da Luz, o RCC, daqui da paróquia de Monte Alegre, fará uma live, né? Às 7h30 da noite. Então você vai lá no Instagram do RCC, daqui de Monte Alegre, e acompanha a partir das 7h30 da noite. Próxima quarta-feira, dia 22. Bem, boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Nos últimos tempos, nossa paróquia vivenciou a Páscoa definitiva de 3 grandes vultos que por esta igreja passaram, que aqui serviram doando suas vidas em prol da causa do Evangelho. Infelizmente, em virtude da pandemia, não pudemos nos despedir devidamente das nossas irmãs. A primeira delas é Dona Alzira, que de modo afetuoso sempre esteve de portas abertas para acolher em sua residência a igreja. Vez ou outra enviava flores cultivadas em seu jardim para ornar o altar desta matriz. Fiel dedicada, nunca perdia nenhuma celebração. Foi cadeira cativa do apostolado da oração, sempre participando das reuniões e missas. Era devota de Padre Cícero, a quem mandou fazer uma gruta em seu jardim. Mulher enérgica e de pulso firme, matriarca de uma grande família, inseparável de seu filho Marinaldo, que lhe acompanhava em tudo. Não muito raramente recebia Frei Manuel e Padre José. Adorava os recepcionar e carinhosamente dizia: "Vocês são como filhos para mim." Em tudo era prática e objetiva, mas o amor é prático? Já dizia o filósofo. Foi atendendo a uma solicitação sua que surgiu a ideia de construir na parte traseira da matriz os 2 salões que já tomam forma. Sempre relatou que aquela parte não tinha nada e que as pessoas se utilizavam daquele espaço para atos de vandalismo. Descanse em paz, Dona Alzira. Posteriormente, recebemos a notícia da partida de Penha, que recebeu este nome em menção à nossa excelsa padroeira. Durante muitos anos, serviu a esta paróquia. Dentre seus trabalhos mais notáveis, se destaca o de catequista. Formou diversas crianças para a recepção da primeira comunhão. Também foi cantora dessa igreja, animando as celebrações. Sempre alegre e sorridente, era disponível para ajudar naquilo que fosse preciso. Quando solicitada para fazer o comentário ou a uma leitura, nunca dava um não. Bem-humorada, era um lírio de pureza, que agora está definitivamente plantado nos jardins do céu. Descanse em paz, Penha. Por último, nos chegou a notícia da partida de Dudé, que deixou esta terra para brilhar no céu. A professora Maria José Gonzaga, carinhosamente chamada por todos de Dudé, é um exemplo de vencedora. Ainda muito nova, uma adolescente, ao sentir dificuldades financeiras, recebeu o convite para lecionar na Escola Estadual João de Paiva. Naquele período, só possuía a 8ª série e nunca tinha assumido uma sala de aula. Para sua surpresa, existia uma turma de 50 crianças que precisava ser dividida. Então fizeram a divisão. E as crianças mais trabalhosas ficaram com Dudé. Ela se viu num beco sem saída. Em suas orações, pediu a Deus o dom de lecionar. E sua história nos confirma que a mão do bondoso Criador escutou suas súplicas. De repente, ela começa a dar atenção mais aguçada aos meninos ditos trabalhosos. Resolve arquitetar a didática de usar as crianças mais agitadas para participar de dinâmicas
que interagiam com o conteúdo, o que surtiu um grande efeito. Como num passe de mágica, os alunos mais desinteressados se transmutaram nos mais aplicados. Mas a dedicada docente percebeu que só o turno vivenciado no colégio não estava dando conta. Era preciso um reforço. E justamente isso ela articulou. Abriu em sua residência aulas de reforço com seus alunos de sala de aula. A experiência deste primeiro ano foi um sucesso. E dali em diante, nunca mais Judé ficou desempregada. Todo ano, sua turma era mais concorrida. Os pais e mães garantiam, desde o início do ano, a matrícula de seus filhos na turma de tia Dudé. Nunca mais ela se viu livre de docência. Sua aula de reforço era famosa em toda Monte Alegre. Assim que é aberta uma turma do Logos, antiga nomenclatura do curso de magistério, ela se matricula e aprimora seus conhecimentos, até que chegou à aposentadoria. Mesmo assim, Dudé não deixa a sala de aula, continuando a alfabetizar, quando foi atingida por um grande baque, a morte de sua mãe, Dona Mariquinha Gonzaga, de quem ela cuidou por anos a fio, compungida por este golpe do destino. Ela vem para um retiro do grupo de oração, Filhos da Luz, e na porta da capela do Santíssimo, um jovem rapaz da equipe da acolhida olha para ela e diz: "Bom dia, Dudé. Jesus te ama." Bastou isso para que Dudé se sentisse tocada. Daquele momento em diante, se dedicou quase que integralmente à igreja, e prometeu a Deus que iria dar as aulas de reforço de forma voluntária. Cobrava um valor ínfimo e dava o fardamento, o material e o lanche das crianças. A convite de Padre Raul, ela ingressou na catequese, onde formou diversas turmas para a primeira comunhão. Não só aqui no centro, como também no bairro da Esperança e em Lagoa do Mato. Abraçava e cuidava com especial dedicação às crianças mais carentes. Não importava que os pequenos estavam sujos, mal cheirosos, descalços ou com piolho. Dudé acolhia todos sem distinção. Quando Frei Manuel chega, é convidada para formar a infância missionária e foi um sucesso. Dudé levava aquele grupo imenso de crianças para promover momentos de evangelização nas comunidades rurais. Neste mesmo período, assume a coordenação dos coroinhas. Mais à frente, percebe que muitas crianças não se sentiam confortáveis na hora das celebrações. Então, ajusta com os padres de fazer o cri-cri, Crianças com Cristo, tirando a garagem da igreja e transformando aquele espaço em um local de interação com as crianças que vinham com os pais para a missa. No final da missa, sempre havia uma apresentação relativa ao Evangelho refletido naquela celebração. Dudé também criou e efetivou a Colônia da Penha, que funcionava nos meses de férias durante um mês. De segunda a sexta, ela alfabetizava gratuitamente. Ao final daquela colônia, grande parte das crianças já conseguia ler com fluidez. Não dificilmente, Dudé conseguiu o feito de alfabetizar em poucas semanas. Dudé era do apostolado da oração, foi da Legião de Maria, cantava, animava e fazia leituras nas celebrações. Era ministra da Eucaristia, deu à equipe do ofício uma melhor organização, promoveu a devoção aos mártires de Cunhaú e Uruaçu e fazia a encomendação dos fiéis defuntos. Durante a peregrinação da Festa da Padroeira de 2019, integrou o grupo que visitou todas as comunidades do nosso município e durante as refeições nos divertia, contando que quando comprou seu primeiro carro e aprendeu a dirigir, assimilou tudo, menos o dar marcha ré. Então só acertava andar para frente.
Diariamente, Dudé rezava o rosário inteiro. Dizia que cada dezena era destinada para uma intenção diferente. Também, diariamente, lia a Bíblia. Dudé dançava, cantava, sorria, fazia o bem sem olhar a quem. Enfim, Dudé soube viver plenamente. Agora, ela está pertinho de Jesus e de Nossa Senhora da Penha. E, lá do céu, ela se juntou a tantos outros irmãos e irmãs que aqui passaram para cantar as alegrias eternas. Descansa em paz, Dudé. Nós te amamos. O Senhor esteja conosco. Por intercessão de Nossa Senhora da Penha, nossa mãe, nossa padroeira, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força, fiquemos em paz e que Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Canto final. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estará. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, sempre está. Nas minhas dores e alegria, todo momento lá estará. Num pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo, sempre está. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Tu serás, ó Mãe,